turmas, o pessoal está aí entrando. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né, para vocês sobre essa aula especial, 18 de maio, que é uma luta antimanicomial e como que essa influência, né, essa confluência com a formação do psicanalista. Então, eu vou trazer um pouquinho de história, vou trazer também um pouquinho daquilo que a gente precisa estudar enquanto psicanalista, e vocês que estão das turmas 1 e 2 e do Instituto Sintoma, a aula da turma 1 e 2 já foi gravada, eu vou postar lá e depois vocês assistam, tá bom? Então, quem é aí? Andréia, Isabelle, Marco, Nilce, Lourdes, Denísia, e quem é da outra turma, que é a aula de trauma e recalque, vocês vão ver essa aula depois comigo na próxima semana, tá bom? Então não fiquem preocupados não, que a gente vai repor isso aí, só para a gente não deixar passar, né, em branco esse dia. Aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês viram, quem está acompanhando, tem uma passeata, né, um movimento aqui no centro de Belo Horizonte, para a gente trabalhar essa questão dessas lutas antimanicomiais que a gente tem percebido. Boa noite, Bia. E aí, depois eu também vou disponibilizar essa aula para vocês. Eu fiz poucos slides, mas que a aula vai ser um pouquinho mais profunda. E queria, né, assim, a participação também de vocês. Então, gente, quando a gente fala de luta antimanicomial, né, e a sua confluência com a formação nossa de psicanalistas, a gente está aqui, nós temos que entender que por trás de todo o diagnóstico existe um sujeito, tá? Antigamente, nós sabíamos que tinha aí os manicômios, né? Onde essas pessoas consideradas loucas, entre aspas, eram colocadas, eram sujeitadas, né? E hoje, eu estava fazendo até umas postagens hoje cedo, na hora que eu acordei, e eu fiquei pensando, né? Qual é o manicômio que hoje nós estamos vivendo no século XXI, né? Principalmente aí no Brasil, com essas realidades. Hoje nós estamos vendo que a forma de colocar essas pessoas atrás das grades novamente é o excesso de diagnósticos, né? Hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo tem TEA, hoje todo mundo tem TOD. Eu não estou querendo dizer que não exista, tá? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque para a gente não colocar esses sujeitos, né, nesse lugar novamente. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí, para melhor compreensão. Então, por trás de todo o diagnóstico, nós precisamos entender que existe um sujeito, né? E aí, essa aula, eu vou falar não só de uma data extremamente importante para nós, que somos profissionais, né, da saúde mental, mas, de modo geral, para aqueles que trabalham com a saúde, com a sociedade, né? Eu deveria até ter feito assim, um convite para que todos participassem, mas como eu pensei agora à tarde, então, esse dia de hoje, gente, não é apenas, eu não quero levantar aqui uma discussão política ou institucional, tá? Mas eu quero tocar diretamente numa pergunta que é muito ética, que eu acho que todos nós deveríamos fazer. O que que nós fazemos com a loucura? Vocês já se perguntaram o que que nós vamos fazer com essas pessoas que são consideradas loucas? O que que nós vamos fazer? Esses dias uma, uma aluna me perguntou assim, como que nós vamos lidar com os narcisistas, né? Como que nós vamos lidar com pessoas que têm transtornos? Como que nós vamos lidar? O que que nós vamos fazer com essa loucura, né? E aí nós vamos entender que todos nós temos um pouquinho disso aí. E aí o que que acontece? A sociedade, muitas das vezes, vai tentar excluir, controlar, vai silenciar essas pessoas, vão medicar excessivamente, né? Vão isolar, depois vocês assistam lá o Hospital Colonna de Barbacena, que é o link que eu enviei aí no chat,
para vocês verem o como que eles chegavam, né, a esse hospital. E muitas das vezes é apagar o sujeito considerado diferente. Então, a luta do dia de hoje vai surgir justamente contra essa lógica da exclusão, né? E a psicanálise, eu acredito que ela possui assim, uma profunda relação com essa causa. Porque desde Freud, né, a psicanálise ela sustenta algo em nós que é revolucionário, que mesmo na loucura existe um sujeito que fala, né? Então eu falo assim, alguém aqui já assistiu ou leu, né, o Holocausto Brasileiro? Não? Depois vocês vão ver o hospital, eu já fui nesse hospital quando eu fiz filosofia há 10 anos atrás. Eu tive um professor que trabalhava essa questão da loucura e nós fizemos lá um trabalho de campo. Gente, é um lugar extremamente pesado energeticamente. Então, porque já teve muito suicídio, muita morte, muita maldade, né, do que eles faziam com essas pessoas. Então, é interessante quando que você chega lá, né, como que você lida com esse tipo de pessoa, com essas pessoas, né, e a psicanálise vai entender, e eu pensava assim, cara, se Freud tivesse vivo e ainda existisse, né, esse manicômio, o quanto que Freud ia usar este ambiente como um teste mesmo, um lugar para estudo da mente humana, né? E mesmo na loucura, existe um sujeito aí que fala. Mas antes da gente entender isso, o que foi esses manicômios, né? Então, eram, gente, antigamente, instituições destinadas ao confinamento de pessoas consideradas loucas, perigosas, inadequadas, improdutivas, desviantes. Então, na prática, muitos dos manicômios, eles se tornaram espaços assim de violência, de tortura, abusos sexuais, também acontecia muito, de abandono, né, de deixarem ali na porta, ou a família nunca mais veio, uma exclusão social, muita medicalização extrema. Logo no início aí desse vídeo que eu trouxe para vocês, vocês vão ver uma moça fazendo nos primeiros minutos, né, ali eu acho, se eu não me engano, uns 10 minutinhos, ela contando que não havia uma medicação diferente para todo mundo, né? Não tinha uma medicação, fulano de tal foi diagnosticado com tal coisa, então ele precisa tomar determinado remédio. Mas ela conta que tinha um remédio azul e branco, azul e rosa. Então eram assim que eles deram as medicações e as pessoas eram contratadas não porque fulano de tal é enfermeira, é médico, né? Não, mas se você quisesse trabalhar e receber ali um dinheiro, você tinha que aprender a fazer cuidar dessas pessoas, dar um banho, remédio, comida, né? Então, muitas dessas pessoas, gente, elas eram aí abandonadas, uma exclusão social, a medicalização era extrema e uma perda total da dignidade humana. Então, elas eram internadas, muitas das vezes sem necessidade, contra a sua própria vontade, por pobreza. Então, a pessoa era pobre demais ou perdia, eles colocavam ali alcoolismo, sofrimentos emocionais, por questões de orientação sexual. Então, quem era homossexual eram colocados dentro desses hospícios. Quem era rebelde, né? Se a gente for pegar aí Freud, quando ele estudou o estudo sobre a histeria, nós vamos ver justamente sobre isso, tá? De como que as pessoas lidavam, né? E lidam com essas questões da questão da rebeldia, ou simplesmente por pessoas que não se encaixam socialmente, né, ali naquela sociedade. E o Hospital Colônia, gente, de Barbacena, foi considerado aí o Holocausto Brasileiro, né? Então, foi entre as décadas de 1930 e 80, milhares de pessoas sequestradas, internadas à força,
ou esquecidas nos porões da loucura. Então, o que que acontecia? Aqui em Belo Horizonte, porque Barbacena é em Minas, né? Na zona da Mata Mineira, indo para o Rio de Janeiro, próximo de Juiz de Fora. Então, aqui, nós antigamente, né? Hoje, antigamente tinha as estações de trem, então enchiam as estações de trem aqui de Belo Horizonte e esse trem parava, né? E aí conta-se até mesmo o senhor, bem no início, ele contava assim que vinha todo mundo, né? Era colocado ali dentro daqueles porões, dentro daqueles vagões da loucura, e estava escrito, né, loucos, né? Então era um vagão somente para eles. Então ali a gente já via a questão de desumanidade mesmo, né? Então em Barbacena que ocorreu essa uma das maiores tragédias psiquiátricas do Brasil e ele ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Por quê, professor? Porque morreram mais de 60 mil pessoas ao longo das décadas ali dentro daquele hospital, né? E muitos daquelas pessoas que morreram não possuíam transtornos mentais, eles eram pobres, eram mulheres consideradas indesejadas, talvez aí, né, usando uma expressão psicanalítica, as histéricas, né? Alcoólatras, os homossexuais, pessoas abandonadas pelas famílias. E dentro, né, desse hospital não havia dignidade, havia fome, havia tortura. Não sei se vocês já viram, né, ainda alguns hospitais psiquiátricos. Aqui em Belo Horizonte nós temos um hospital espírita que se chama André Luiz. Ainda eles trabalham com eletrochoques, né, que são violentos, eles expunham, né, uma forma assim de nudez forçada, de maus tratos, mortes em massa, e não eram divididos homens e mulheres, a grande maioria estavam juntos, né? E aqui, com essa questão do Holocausto brasileiro, né, disso que eu trouxe para vocês, quando a sociedade, quando nós tentamos eliminar a diferença, o que é que sobra de nós da humanidade? Então, nós estamos aqui. Tem gente que é branco, tem gente que é negro, tem gente que é pardo, tem gente que é colorido, rosa. Nós somos diversos, né? Então, nós temos aqui gente do norte, do sul, do sudeste. Então, nós temos uma ampla diferença. Então, se eu tiro isso de vocês, o que que sobra de nós enquanto humanidade, né? Se a gente tira aqueles que são considerados loucos, o que que vai ficar da gente, né? E aqui, então, através disso, o movimento nasce aí, né, a luta antimanicomial, que é esse movimento que ganhou força, principalmente aí na década de 70, 80, e ele foi inspirado, né, por experiências internacionais, e foi um psiquiatra italiano, ele se chama Franco Basaglia, e ele falava assim que ele defendia a liberdade terapêutica. Hoje, não sei se vocês conhecem, como nós não temos aqui em Belo Horizonte, né, ou da região, vai lembrar, que nós tínhamos o Galba Veloso, né? O Galba Veloso era um hospital referência para atendimento dessas pessoas, né? Então, hoje, como nós não temos mais essas referências, hoje nós temos o Sersans. Talvez aí todas as nossas regionais, pelo menos em Belo Horizonte, têm. Eu não sei como que funciona isso nos outros municípios, mas hoje tem esses Sersans, né? São pessoas que estão em caso extremo, de questões psiquiátricas, ou uma ansiedade severa, ou uma depressão severa, ou casos aí de psicose. Então, ele falava dessa liberdade, que a liberdade é terapêutica. Eu até convido vocês, ainda que não assistiu, assistam Nise no Coração da Loucura, né? Que foi uma médica psiquiátrica, ela é do Rio de Janeiro, né? E aí tem, se eu não me engano, quem é do Rio de Janeiro está tendo até uma exposição dela aí, Marco e Isabelle,
tá tendo uma exposição da Anise aí, depois eu vou procurar, eu vou mandar para vocês, para se vocês puderem, né, ir se interessar. E esse médico, gente, ele denunciava que os manicômios, muitas das vezes, eles produziam muito mais o sofrimento do que o cuidado. Então, qual que era a luta antimanicomial que ele propõe? Então, ele trabalha com a gente um tratamento humanizado, cuidado com as liberdades, uma escuta clínica daquelas pessoas. Eles querem também uma reinserção social dessa pessoa, desse paciente, respeito às singularidades e uma redução das internações abusivas, né? Porque eram internados de forma abusiva. Só que, Jade, por que 18 de maio? O que aconteceu nessa data, né? Se a gente for pegar o dia 18 de maio, gente, ele tornou um símbolo da luta antimanicomial após um encontro de trabalhadores da saúde mental que aconteceu em Bauru, no interior de São Paulo, em 1987, né? E ali surgiu o lema, por uma sociedade sem manicômios. Então, esse movimento, ele foi ganhando força e transformou profundamente a saúde mental brasileira. Então, talvez você já tenha aí escutado, a reforma psiquiátrica, né? Então, a reforma, ela buscou substituir aqueles modelos de manicômio por serviços mais humanos. Hoje nós temos, além de CERSAM, nós temos CAPS, nós temos esse atendimento territorial, que são os CERSAMs, nós temos acompanhamento comunitário, nós temos cuidados interdisciplinares, mas o objetivo aqui era tratar o sujeito sem excluí-lo da sociedade, tá? Agora, Jade, até aqui, beleza. Gente, alguém tem alguma dúvida até aqui? Dúvida, pergunta, angústia? Não, tranquilos? Porque agora, aonde que a psicanálise entra nisso? Né? A psicanálise, gente, ela possui uma enorme afinidade ética com a nossa luta antimanicomial. Por quê? Porque a psicanálise não vai reduzir o sujeito ao diagnóstico. Então, vamos pegar lá qual é a lógica manicomial, tá? O sujeito, gente, ele vira um número, ele vira um CID. Alguém sabe o que é CID? É uma classificação no DSM-5, que é o Manual Psiquiátrico de Transtornos e Doenças Mentais. É um livrinho azul, depois eu posso mandar aí também nos grupos para vocês. E esse manual, ele vai trabalhar ali, vamos dar um exemplo, tá? Vamos supor que o Marco Chaldi, ele é diagnosticado com depressão. Aí, o médico psiquiatra dele, ele vai ter um número dessa doença. Então, o Marco vai chegar assim, ô Jade, estou aqui, fui diagnosticado com depressão, o CID é tal, tá? Então, a gente vai ver ali essa percepção dentro da psiquiatria, porque o sujeito ele vira um número, um caso, um perigo, um corpo a ser controlado. Só que na psicanálise, gente, existe um sujeito por trás do sintoma. Então, o Marco pode chegar lá e falar assim, olha, Jade, eu fui diagnosticado com isso, beleza, Marco, mas você não é esse todo. Eu gosto de usar aquela expressão assim, sabe quando a gente come pizza e lá na pizzaria eles partem quadradinhos, né? E a gente vai comendo com palitinho? Nós vai estudar o primeiro, e aí ele revoluciona a nossa clínica ao fazer algo aparentemente simples. Esses dias uma moça perguntou assim, Jade, tem tanta técnica psicanalítica, precisa de tanta coisa, tanto estudo, né? Mas, gente, a única coisa que nós precisamos fazer mesmo é escutar o sujeito.
Então, antes dessa reforma psiquiátrica, muitos dos pacientes, eles eram o quê? Silenciados, não fala, cala a boca, eram contidos, eles eram tratados apenas biologicamente, toma remédio, toma aqui um sossega-leão, né? Só que Freud, ele mostrou que o sintoma, ele possui um sentido. E que sentido é esse? Que esse sintoma, ele mostra para o analista. Ele mostra que o sofrimento, ele fala, ele tem uma linguagem, e que o nosso inconsciente se manifesta. Como que ele se manifesta, né? Como que ele vai se dar ali? Então, me fez até lembrar, agora, eu estou num grupo de estudos de Lacan, e a gente está estudando sobre a psicose. Tem uma frase de Lacan que ele diz assim, que o psicótico é um mártir do inconsciente. O psicótico é um mártir do inconsciente. O que isso significa? Gente, que a loucura não é ausência de humanidade. A psicose, ela não pode eliminar o sujeito. E ela não elimina. Quem elimina esse sujeito somos nós, ou a sociedade, que não dá conta de lidar com isso. Então, mesmo no sujeito psicótico, no delírio, né, exige linguagem, existe ali uma tentativa de organização, uma produção de sentido. Então, a função nossa de psicanalista não é apagar completamente o sintoma do paciente. Ela vai buscar compreender como o sujeito se sustenta, se organiza na sua existência, como que o sujeito sofre, ama, como ele tenta sobreviver psiquicamente, como que ele lida com os objetos. E aqui, a formação nossa em psicanálise é uma ética do cuidado. A nossa formação psicanalítica precisa ser a ética do cuidado. Sermos psicanalistas, nossa formação, não é aprender apenas uma teoria. Não é apenas aprender ali a dominar a técnica, a escutar aquele sujeito, mas a nossa formação com a ética do cuidado é a construção de ética, de escuta, de responsabilidade clínica, sensibilidade diante da dor humana do outro. Então, nós, enquanto psicanalistas, nós precisamos entender que o sofrimento não pode ser tratado apenas como desvio social. Então, nisso, trazendo essa questão da sociedade, então, vamos tomar um cuidado com os perigos dos rótulos, né? A gente está vendo aí que hoje todo mundo tem um rótulo, né? Doido, é louco, é histérico, é isso, é aquilo, e toma remédio. Então, cuidado na nossa sociedade contemporânea com os excessos de diagnósticos rápidos, de medicalização. Tem gente que fica patologizando a vida, tudo é doença. Luto virou doença, uma tristeza virou depressão, ninguém está dando conta hoje mais de lidar com angústia. Cara, a fusão subjetiva, de vocês mesmos. Né? Às vezes, nós recebemos um diagnóstico antes da gente ter dado. E tem gente fazendo do diagnóstico uma muleta. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Né? Eu atendi um caso, certa vez, de uma mãe, de um filho diagnosticado com autismo, e aí eu fui fazer uma intervenção, a mãe dentro do consultório, a mãe não gostou, né?
Gente, a conexão tá falhando para todo mundo? Ô, Jade, pra mim também aqui deu uns piques também, entendeu? Deu umas interferências também, que tem umas 2 vezes já. Já, se não melhorar, vocês falam aí, tá bom? Então, ô, gente, a gente tem que tomar um cuidado, que essa mãe me chamou a atenção, que eu fiz uma intervenção com o filho, e ele disse assim, a mãe disse, né? Nossa, não pode falar isso com meu filho, que ele é autista. Eu falei assim, gente, mas peraí, ele é um ser humano, ele é um ser, ele é uma pessoa que precisa ser escutada, ele precisa de limite como qualquer outra pessoa. Então, cuidado, gente, para a gente não fazer desses rótulos uma muleta para que a gente consiga, né, ali andar. Só que a psicanálise, ao invés, né, desses sujeitos que recebem o diagnóstico sem ser escutado, ela questiona o que aconteceu com esse sujeito? Qual é sua história? O que esse sintoma expressa? Então, isso aqui é importante a gente trazer, porque às vezes o sujeito ele quer ficar ali, ele sente confortável dentro dessa caixinha, né? Para mim é bom, para mim é mais gostoso. Só que será mesmo que a gente está, esse lugar é um lugar confortável? E aqui, gente, nós precisamos ver a escuta psicanalítica como um ato político, tá? Então, escutar alguém verdadeiramente é um ato profundamente humano. Em uma sociedade que está a cada dia mais acelerada, a cada dia mais cheio de rótulos, nós podemos ver, né? Hoje, aqui, eu vou falar da minha cidade, tá? Em Belo Horizonte, a cada esquina no centro da cidade tem uma farmácia. Então, nós estamos vendo um excesso de medicalizações. Uma sociedade que exclui aquele que é diferente de mim, aquele que não dá conta, né, de lidar ali com a diferença do outro. Então, a psicanálise, ela é o contrário disso. Ela vai sustentar a nossa singularidade, quem você é, quem eu sou. Porque, gente, cada um de nós aqui sofre de uma maneira única. Tem gente que aqui ama diferente de mim, tá tudo bem. Tem gente que aqui organiza o seu sintoma de maneira única. Entende como que a gente pode compreender o sintoma de cada um? De como que cada um ali, ele investe a sua libido? Então, a aula que eu trago hoje para vocês, dessa luta antimanicomial, não é contra tratamento, tá? Eu não estou aqui contra os psiquiatras, contra os médicos, nada disso, tá? Isso aqui é muito importante eu trazer para vocês. A luta, gente, antimanicomial não significa que nós vamos abandonar pacientes, que nós vamos negar a psiquiatria, né? Ai, não toma remédio, não. Negar a medicação, não é disso. Negar a internação quando necessária. O que nós estamos lutando? Contra violências, contra as exclusões, contra o encerramento subjetivo, contra a desumanização. Então, estes lugares que eu trouxe para vocês têm trabalhado dessa forma. Então, a gente sabe que existem situações graves. Jade, se eu recebo um paciente que está em estado grave, psiquiátrico, o que eu devo fazer? Gente, a medicação é necessária. Por isso que eu falo para vocês, tenham um amigo psiquiatra, um conhecido que seja psiquiatra. Por quê? Para vocês indicarem, para vocês perguntarem. Às vezes, internações são necessárias. Às vezes, uma proteção clínica é necessária.
Então, como cuidar sem apagar o sujeito? Tem como, gente, nós, enquanto psicanalistas, cuidar de alguém sem apagar o sujeito? E é aqui que vai entrar, então, o papel do psicanalista na saúde mental. Nós, enquanto psicanalistas, nós podemos atuar no CAPS, nós podemos atuar na clínica, em hospital, em instituições, consultórios, projeto social, né? Estou até abrindo, essa semana eu acredito que eu vou inaugurar um projeto social para atendimento de pessoas em vulnerabilidade social. Então, depois eu vou postar lá no Instagram do Instituto. Então, os nossos psicanalistas, né, que vão atender aí essas pessoas em vulnerabilidade social. Então, gente, em psicanálise, a nossa função não é apenas interpretar. A nossa função aqui é sustentar a escuta. Porque imagina uma pessoa numa crise grave. Ela está querendo ali um apoio, um alívio. Você vai ficar fazendo pergunta para ela, ficar interpretando ela? Ela não vai entender nada. Então, é emprestar a escuta, reconhecer a singularidade daquele sujeito. Nós precisamos também, isso tem acontecido muito na rede social, né? Reduções simplistas, né? Então, a pessoa apresentou ali um tanto de sintomas, a gente reduz ela àquilo ou isso. E aqui é muito bom nós, enquanto psicanalistas, preservar a subjetividade daquele sujeito, né? Entender que ele é um ser único. E o sujeito, gente, não é apenas um diagnóstico, né? E aqui a psicanálise vai nos ajudar com algo que é fundamental. Nenhum diagnóstico esgota um sujeito. Então, tem gente que, eu tenho isso, beleza. Mas, além disso, quem é você? Quem é você sem... o Murilo estava falando agora no grupo de estudos, né? Quem nós somos sem o nosso trabalho? Né? Quem eu sou sem os meus pacientes, sem uma escola de psicanálise? Então, nenhum diagnóstico esgota um sujeito. Então, cuidado, porque sempre vai existir, né? Desejo, vai existir histórias, sofrimentos, o paciente ele fantasia, ele tem inconsciente, ele tem singularidade. Então, o dia 18 de maio, ele vai nos lembrar que cuidar da saúde mental não pode significar excluir pessoas da humanidade. Lembro mais uma vez vocês, esse dia, enquanto nós, psicanalistas, aspirantes de psicanálise, cuidar da saúde mental não pode significar excluir pessoas da humanidade. A luta nossa, eu vou incluir vocês, e da psicanálise, se encontram justamente aí na defesa de algo que é essencial, a dignidade do sujeito. Então, em psicanálise, ela vai nos ensinar que a loucura, como a gente usa aí essa expressão, ela deve ser escutada. Que o sofrimento, ele possui sentido. E que o sujeito, ele não pode ser reduzido ao sintoma. Então, a nossa formação em psicanálise é também assumir uma posição ética diante da dor humana. Né? É nos levar à compreensão que atrás de cada diagnóstico existe alguém tentando sobreviver psiquicamente. E talvez eu acho assim que seja uma das maiores tarefas nossa do psicanalista, que é de sustentar a existência do sujeito, onde o mundo tenta transformá-lo apenas em um rótulo, né? Você faz isso, você é doido, você é louco, você é narcisista, você é bipolar, você é depressivo, você é ansioso. Só que por trás desses rótulos, a nossa função de analistas é sustentar a existência daquele sujeito.
Gente, aqui alguém tem alguma pergunta? O áudio melhorou? Tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo, Jade. Melhorou, tá bom. Tá bom? Muito bom. Jader, eu não vou fazer pergunta, não, eu vou só fazer um comentário, pode ser? Pode, por favor. Na minha região, né, também, eu sou do interiorzinho de Minas Gerais, né, bem no centro-oeste mineiro, e perto da minha cidade, aqui tem uma cidade bem grande, que é a capital, assim, do vestuário, Divinópolis. Lá tem um hospital de doido, que a gente vai falar, né, que ele tem muitas grades, sabe? E aí, da minha cidade, que é bem pequenininha, que é Araújo e tal, quando vai alguém para esse hospital é porque realmente a pessoa já está, assim, muito ruim mesmo. E você falando de nós, dar voz para essa pessoa adoecida, a própria família, o que é que ela faz? Ela esconde. Aconteceu um ato, né, com uma situação comigo, que uma conhecida, o filho dela, foi fazer uma entrega de um gás, ele era entregador de gás, e viu um assassinato onde eu trabalho. E quando ela me procurou, ela falou comigo assim, olha, desde que meu filho viu aquilo, ele ficou diferente. Eu falei, ficou diferente, mas o que que ele ficou? Ele não sai mais de casa e tal. E o que que ela fez? Ela preferiu pegar aquele filho, meio que esconder ele, sabe? E muitas vezes eu pergunto para ela, e aí, né? E o seu filho? Ah, coitadinho, aí tá lá quietinho, aí tomando remédio e tal e tal. Não trata. Aqui na minha região, se a pessoa ainda tiver dinheiro, ainda é pior ainda. Aí que esconde o doido mesmo, entendeu? E quando vai para esse hospital, né, lá tem o CAPS, do jeitinho que você falou, Sersans, tudo, mas quando vai para Divinópolis, internar nesse lugar, aí é tipo o fim. Ou esse volta pior ainda, que aí depois eles de repente voltam, mas aí não anda mais, não sai mais, né? Porque lá é complicado, né? Mas na minha região só tem esse em Divinópolis, quase não tem mais. A maioria do pessoal que vai, né, para os CAPs ou para os Sersans ficam na cidade que eu trabalho, que é Nova Serrana. Tem, inclusive, você falou aqui, tem uma Casa da Cultura, que é um lugar que acolhe as pessoas durante o dia para elas fazerem várias coisas. Lá tem lugar para eles dançarem, é tipo uma coisa social. Tem lugares para eles tocarem coisa de música e tal. Durante o dia eles ficam, né? E os medicamentos são entregues para eles, assim, em doses, né? E é bem tranquilo. Mas a única coisa que eu queria falar era desse hospital que tem em Divinópolis, que é desse jeito que você falou aí, que tem, é como se fosse jaulas mesmo, muitas jaulas. Sim. É como se fosse. Esses dias não. Ano passado, quando eu estava dando aula no estado, eu estava trabalhando essas questões com os alunos sociais, né? E aí os meus alunos falaram assim, professor, é engraçado, né? Que as escolas estaduais do estado de Minas, eu não sei de outros estados que eu não conheço, mas você já viu que todas tem grade nas janelas, como que tem a mesma mentalidade das prisões de exclusão. Depois vocês reparam, para vocês verem, que as escolas têm os mesmos tijolinhos do que uma prisão, porque, gente, é o mesmo pensamento social de exclusão, de manter as pessoas em cárcere, né? Então, isso aí faz muito sentido que a André está trazendo, e vocês vão ver isso lá no Hospital Colônia de Barbacena. Depois, quem entrou aí, eu vou mandar aqui de novo, e aí vocês vão ver. E pode falar quem levantou a mão, a Mari e depois a Renata. Ei, Jade, boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou aí, eu tô andando aqui, a voz tá meio cansada porque eu tô subindo o morro, viu? Você falou de eletrochoque, né?
E o que que acontece? Agora nem é mais esse nome. Não, eu não estou lembrando agora o nome exato. É Psiquiatria não uma é muito sigla, não é? Hã? É uma sigla agora, eu acho. É PT, um negócio assim? Mudou. Exatamente porque essa palavra eletrochoque é uma coisa meio assustadora, né? Aquelas Uhum. coisas que a gente via nos manicômios antigos mesmo. Mas ainda existe realmente. Só que agora ele é usado em casos assim, muito específicos. Você falou aí do André Luiz, né? Lá Uhum. no IPSENG tem a psiquiatria, né? Sim. Eu tenho um colega de trabalho, ele é enfermeiro. E a mãe dele, do ano passado para cá, ela internou muitas vezes já, porque ela teve que fazer uma série desse tratamento. A última vez foram 10 sessões. E, por fim, eles falaram que não tem jeito, que tem que lidar com ela assim, do jeito que ela é mesmo. Aí um dia eu estava conversando com ele, e ele falando que desde pequeno ele conhece a mãe dele com essas crises, que toda a vida foi Uhum. assim. E de vez em quando ela entra numa situação assim de... ela fica muito apática, e ela é muito deprimida, então ela meio que desliga. Aí ela não come, não toma banho, tem que ficar fazendo as coisas para ela, sabe? E Uhum. quando ela chega nesse caso agudo, extremo, ela estava sendo, estavam fazendo esse tratamento para ela como uma última alternativa, porque todas as outras coisas já foram testadas e ela não tem progresso. E mesmo com esse tratamento, ela não teve progresso. Ela Uhum. fica uns dias boazinha, um tempinho, daí a pouco entra em crise de novo. Era isso que eu queria falar. Que Muito bom. continua tendo, mas são casos assim específicos, né? Sim, E sim. Eu tenho. a psiquiatria, ela mudou muito, né? Sim. Lá no IPSENG, eu até fiquei sabendo recentemente que é o segundo lugar melhor, que tem o melhor tratamento psiquiátrico de Belo Horizonte. Eu nem sabia disso. E tem o hospital, o ambulatório dia, que os pacientes, é igual funciona o Sersan, né? Que é Uhum. o hospital dia. Os pacientes vão lá só para receberem a medicação e vão para casa. Vamos para casa. Durante o tempo que estão lá, tem as oficinas, né? Uhum. E vão embora. Tem uns casos que são muito tristes da gente ver. E são pessoas que são acompanhadas em ambulatório. Só interna os casos agudos, as crises mesmo, né? Quando a pessoa está, ou ela oferece risco para o outro ou para si mesma. Fora Isso. isso, não tem internação. Mas a psiquiatria é muito complexa, né? A Muito mente complicada. humana, a mente humana é complexa, né? Eu tenho, Muito, eu muito. tenho dois pacientes que estão internados no André Luiz, aqui em BH, e aí eu vou fazer a análise deles toda semana lá, né? E assim eu vejo, eles tentam o máximo, né? Humanizar mesmo esse tratamento, trazer mesmo assim a família mais próximo, que eles tenham contato, né, com outras pessoas. Isso é importante, né? Porque senão a gente exclui mesmo, né? Agradeço É, a sua participação, viu? não é de quê? Beijo. Renata, Oi, Jade, boa noite. Oi, gente, boa noite. Eu queria só registrar, Jade, não sei se, assim, né, meus colegas têm conhecimento e você também. Eu tenho um caso familiar, meu bisavô, que antigamente, minha avó tem 97 anos e ela conta isso da forma mais lúcida, se eu conseguisse filmar para trazer para vocês, porque antigamente, a loucura, por exemplo, o meu bisavô, ele foi trancado dentro de casa. Ela relata que eles fizeram como se fosse um quarto com grades e ele ficava preso ali. uhum, Porque antigamente não tinha como que você fazer com o louco, né? Então ele ficava preso. E ela fala que horário de comida levava comida e tinha que deixar ele daquela forma, como se fosse realmente. O que ela relata é como se ele fosse um animal.
Um animal, sim. Eu não sei se vocês já viram aí, quem perde tempo ver coisas edificantes no TikTok, porque não tem só coisa ruim. Não sei se vocês já viram algumas mães que filmam como que é o tratamento dos filhos que estão na esquizofrenia ou que tem transtorno do espectro autista no suporte 3, né, que é o nível mais grave. Vocês vão ver ali como que isso é difícil, né, de lidar com essas situações. Eu não sei se a Neila está por aqui, mas depois eu vou até pedir a Neila para fazer uma aula. A Neila é professora de educação infantil e ela está trabalhando, ela trabalha com crianças neurodivergentes. Então, assim, como que o tratamento tem que ser mais humanizado, de escuta, de ter paciência, né, Neila? A Neila está aí, tem que ter paciência, porque a gente sabe, né? Ontem eu escutei de uma amiga minha, ela contando assim, Jade, eu tenho uma turma de 18 crianças. Das 18, 8 têm algum transtorno, foi diagnosticado. Então, imagina isso dentro de sala de aula, né? Como que a gente vai lidar de não exclusão, de inclusão dessas crianças, né? Eu e a Neila, eu acho que a Lourdes também está por aí, mas quem já fez pedagogia ou alguma licenciatura, nós não somos ensinados a trabalhar com essas questões, porque antes era exclusão mesmo, né, Renata? De colocar, tem que ter uma... Eu vi no TikTok uma mãe, ela colocou uma cela mesmo, sabe? Um portão no quarto do filho, o menino não sai, porque senão ela vai ser agredida. Então, assim, nem medicação funciona, porque não toma, aquelas questões todas. Então, casos e casos. Então, a aula de hoje é para trazer essa humanização para a gente, né? E antes de eu finalizar, mais alguém quer falar? Jader. Pode falar, Everaldo. Já ia falar. Cadê Everaldo, bom velhinho? Boa noite a todos aí. Boa noite, mestre, professor Jader. Eu estou no trânsito, tá? Estou em trânsito. É por isso que eu não estou abrindo a câmera aí. Eu estou no volante aqui, mas está bem seguro aqui o volante. Eu quero fazer uma pergunta, o seguinte, está me ouvindo bem? Está conseguindo me ouvir? Sim. Tá bom. Eu quero saber o seguinte, a linha divisória entre psicanálise e psiquiatria. Eu falando de prática clínica. A pessoa chega, como identifica ele como necessitado da psiquiatria? A linha é quando o sujeito ele já não dá conta mais, na análise ou na terapia, lidar sozinho com aquilo. Então, vamos pegar aí um caso de uma pessoa que tem uma ansiedade extrema, tá? Isso atrapalha ela a dormir à noite, acordar e trabalhar, produzir aquela questão toda. Aí a psiquiatria entra. A gente indica o psiquiatra para isso, tá? Porque precisa entrar com uma medicação, para a gente entender o que está acontecendo, porque quem já teve aula aí de neuroanatomia ou de neuropsicanálise, nós não somos somente psíquicos, nós somos seres biológicos, químicos, né? Então, precisa aí entrar, às vezes, uma medicação. Então, qual que é o limite? Eu, enquanto psicanalista, quando eu percebo que o meu paciente, ele já não dá conta mais de lidar somente com a análise, tá? Ou com a terapia, nós vamos procurar uma ajuda psiquiátrica, tá? Então, esse vai ser aí o limite entre um e outro. Já isso quer dizer que vai ter que parar a análise? Não. Porque, gente, a análise vai trabalhar a causa. O remédio vai trabalhar o sintoma. Estou com dor de cabeça. Nossa, eu vou lá e tomo uma dipirona. Vai parar o sintoma. Mas eu não sei qual é a causa. Então, a causa, quem vai trazer mesmo em análise, na fala, é o paciente, junto com o analista. E nós vamos trabalhar o sintoma desse paciente, porque é em excesso, está demais, está muito depressivo, nós vamos trabalhar aí, junto com o psiquiatra, tá? Respondi, Everaldo? Ótimo, obrigado, viu? Muito obrigado.
E muita gente, por isso que eu falo para vocês, tenham contato com médicos psiquiátricos. Por quê? Eles vão indicar vocês, tá? Muitos dos psiquiatras, eles são psicanalistas. Então, eles indicam, né? Eles sabem que a causa daquela doença não é somente física, biológica, é psíquica, tá? Então, principalmente aí quem vai para a aula Everaldo, Lourdes, quem está aí nas aulas da turma 1 e 2, vocês vão ver a aula sobre farmacologia, vocês vão entender isso. E quem é da turma que está depois, vocês vão assistir a aula depois no curso também, tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos com isso. Mais alguma dúvida, pergunta, angústia? Para a gente finalizar hoje, tá bom? Então, só para a gente finalizar, eu fiz aqui um pequeno resumo, uma pequena homenagem fora disso, né? Então, a luta antimanicomial e a sua confluência com a formação nossa enquanto psicanalistas, né? Existem dores que a sociedade tenta calar, e há sofrimentos que assustam tanto o olhar social que rapidamente recebem um nome, um rótulo, um isolamento. A história da loucura também é a história do medo humano diante das diferenças. Durante os séculos, o louco ele foi empurrado para fora das nossas cidades, das nossas famílias, fora da linguagem, fora da humanidade. E os manicômios não nasceram apenas como instituições psiquiátricas, nasceram como uma resposta social ao incômodo. Porque a loucura, ela revela algo que ninguém suporta encarar. A fragilidade da própria condição humana. E o louco, ele desmonta as ilusões de controle. Ele denuncia que a razão não governa completamente o homem. E talvez seja exatamente isso que a sociedade tenta aprisionar. A nossa luta antimanicomial não é apenas uma pauta da saúde mental. Ela é uma posição ética diante da nossa existência. Ela pergunta: o que fazemos com aqueles que sofrem? O que fazemos com aquilo que não compreendemos? O que fazemos com o sujeito quando ele deixa de corresponder à ideia social? A psicanálise nasce justamente desse ponto de ruptura. Sigmund Freud escutou aquilo que a ciência da época queria apenas controlar. Enquanto muitos queriam silenciar o sintoma, Freud decidiu ouvi-lo. E isso mudou tudo, porque a psicanálise sustenta algo profundamente revolucionário. Mesmo na loucura, existe um sujeito. Existe alguém tentando dizer algo através dos delírios, das angústias do corpo, da repetição, do sofrimento. E a nossa formação em psicanálise não deveria produzir técnicos da interpretação. Ela deveria formar sujeitos capazes de sustentar a escuta do humano sem esmagá-lo sob os diagnósticos. Ser psicanalista exige de nós coragem. Coragem para não reduzir alguém a um CID. Coragem para não transformar sofrimento em estatística. Coragem para reconhecer que há dores que nenhum protocolo resolve completamente. A clínica psicanalítica, ela é, antes de tudo, uma ética que vai reconhecer a singularidade, o inconsciente, o desejo, a falta e a dignidade do sujeito. A nossa luta antimanicomial encontra a psicanálise exatamente aí, na recusa em transformar pessoas em descartáveis sociais. Porque todo manicômio começa antes dos muros. Ele vai começar nos nossos preconceitos, nas nossas exclusões, na medicalização excessiva, na ausência de escuta, na intolerância à diferença.
Então, há manicômios invisíveis espalhados pela cultura contemporânea. Manicômios feitos de rótulos, violências silenciosas, abandono subjetivo, hiperdiagnósticos e solidão. E talvez a grande tarefa ética da psicanálise hoje seja sustentar um espaço onde o sujeito ainda possa existir. Escutar alguém profundamente é um ato político. No mundo que acelera tudo, escutar é a nossa resistência. No mundo que classifica tudo, escutar é a humanização. No mundo que quer respostas rápidas, escutar é reconhecer a complexidade da alma humana. Neste dia 18 de maio, ele nos faz lembrar que nenhuma sociedade é verdadeiramente humana quando precisa apagar seus diferentes para sustentar sua normalidade. E a psicanálise nos ensina algo que é essencial. Eu falo que a psicanálise me salvou de mim mesmo, por isso que eu trago algo que é essencial. Não existe sujeito sem sofrimento, mas também não existe humanidade sem escuta. Talvez a verdadeira clínica comece exatamente aí, quando deixamos de perguntar apenas qual é o transtorno e começamos, finalmente, a nos perguntar quem sofre aqui. Então, essa é a nossa aula especial do dia de hoje. Agradeço vocês e a gente se vê na próxima quinta-feira. Eu encontro vocês quinta-feira, que tem cineterapia. E quem está em Belo Horizonte região, dia 30, tem aula presencial. Tá bom? Eu espero vocês. Boa noite. Uma ótima semana para todos nós. Quem tirou foto, marca o Instituto Sintoma, para a gente ser mais reconhecido aí. Tá bom? Gente, brigadão. Bom descanso para vocês. A gente se vê. Abraço.